Bom dia pessoal, hoje é quinta-feira, 12 de maio de 2022 e vamos para as análises dos jogos desta quinta. Mas primeiro vamos dar uma conferida na lista dos jogos de terça-feira. E na nossa lista estava o BEC América Mineiro, que venceu a equipe do CSA por 2-0. Abriu o placar aos 4 minutos e fez o 2-0 já no final do jogo aos 84. E na nossa lista também estava o over mais de 2 gols, não bateu, mas também não tivemos prejuízo. Como eu falei com vocês, o over mais de 2 gols, se sai 2 gols, a stake é devolvida. Na nossa lista também estava o BEC Bahia contra a equipe do Azures, e a equipe do Bahia só conseguiu classificar nos pênaltis. Tomou um gol aos 12 minutos e só conseguiu empatar aos 69. Teve chances de virar esse jogo, mas ficou mesmo no 1-1. Também na nossa lista estava o over 2,5 no jogo Atlético Paranaense contra a equipe do Tocantinópolis. A equipe do Atlético Paranaense fez 3-0 no primeiro tempo e fez mais um gol no segundo tempo, fechando a goleada em 4-0. E pela Premier League estava na nossa lista o BEC Liverpool contra a equipe do Aston Villa. Aqui a equipe do Aston Villa até abriu o placar, fez 1-0 com 3 minutos de jogo. O Liverpool empatou aos 6 e virou no segundo tempo. Nessa partida o Salah começou no banco e entrou aos 72 do segundo tempo. Também na nossa lista estava o BEC Barcelona contra a equipe do Celta de Vigo e o Barcelona fez 3-1. Abriu o placar aos 30 minutos, aos 41 fez 2-0. E no início do segundo tempo fez 3-0, mas logo na sequência a equipe do Celta de Vigo descontou e terminou mesmo em 3-1. Então essa é a lista de terça-feira, uma lista bem interessante. Aqui eu só errei o BEC Bahia, acertei o BEC América Mineiro, o BEC Liverpool, o BEC Barcelona, o over mais de 2,5 no jogo do Atlético Paranaense contra o Tocantinópolis e o over mais de 2 do jogo do América Mineiro contra o CSA foi devolvido. Se tivesse feito a aposta e deixado os 90 minutos, tinha ganhado dinheiro com essa lista, mas esse não é o objetivo, porque aqui não é uma lista de tips. Vamos agora para as análises dos jogos desta quinta-feira. E vamos começar com a Copa do Brasil, vitória contra o Fortaleza. A equipe do Fortaleza venceu o primeiro jogo por 3-0. Os últimos jogos entre eles, vitória do Fortaleza por 3-0, empate em 0-0 jogando em Salvador e vitória do Fortaleza por 4-0. A equipe do Vitória vem de um empate em 0-0 fora de casa contra a Aparecidense pelo Campeonato Brasileiro da Série C. E a equipe do Fortaleza vem de empate em casa contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Um BEC Fortaleza nessa odd de 1,83 contra o Vitória é bem interessante. O problema que eu vejo aqui é que a equipe do Fortaleza já tem uma boa vantagem e pode poupar os principais jogadores para o jogo do final de semana contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do Fortaleza ocupa a lanterna do campeonato e ainda não venceu. Eu vou deixar esse jogo fora da nossa lista. No ao vivo, se a equipe do Fortaleza entrar com o time titular, aí sim eu vou buscar esse back. Dando sequência, Cruzeiro contra o Remo. O Cruzeiro, com uma odd de 1,33, precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis e 2 gols para classificar direto. Os últimos jogos entre eles, vitória do Remo por 2-1, vitória do Remo por 3-1 e vitória do Remo por 1-0. Em 3 jogos, o Remo venceu os 3. A equipe do Cruzeiro vem de 3 vitórias consecutivas, venceu Londrina em casa por 1-0, venceu a Chapecoense fora de casa por 2-0 e venceu o Grêmio em casa por 1-0. A equipe do Remo vem de derrota, perdeu para o Grêmio Esportivo Brasil por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro da Série C e venceu fora o Confiança por 2-1. E com essa odd de 1,33 para o BEC Cruzeiro, eu vou deixar também fora da nossa lista. Dando sequência, São Paulo contra o Juventude. O primeiro jogo foi empate em 2-2. Os últimos jogos entre eles, vitória do São Paulo em casa por 3-1 e empate em 2-2. A equipe do São Paulo vem de empate fora de casa contra o Fortaleza por 1-1 pelo Campeonato Brasileiro e 0-0 pela Sul-Americana contra o Everton de Vina. Já a equipe do Juventude vem de um empate em 1-1 contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, também empatou em 1-1 contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.
Aqui eu vou colocar a equipe do São Paulo na nossa lista de back, apesar dessa odd do São Paulo estar um pouco baixa, 1,50. Seria mais interessante se essa odd tivesse aí na casa de 1,70, 1,75. Aqui também pode ser um jogo interessante para o mercado de gols. A equipe do Juventude deve ir para jogar nos contra-ataques e o São Paulo vai ter mais posse de bola e vai pressionar a equipe do Juventude. Vamos dar uma olhada nas odds de gols nesse jogo. O over mais de 2,5 está com uma odd de 2,30. E aqui eu vou colocar na nossa lista também o over mais de 2 gols. E aqui se sair 3 gols a gente ganha, se sair 2 a nossa stake é devolvida. E se sair 1 gol, aí sim a nossa stake será perdida. Dando sequência, vamos para Botafogo e Ceilândia, nessa odd de 1,17 para o Botafogo. O Botafogo já venceu o primeiro jogo por 3-0, não tem muito o que fazer aqui. O mercado de gols, o over 2,5 com uma odd de 1,90 pode ser interessante para buscar alguma coisa, mas o Botafogo já tem uma boa vantagem e pode poupar alguns jogadores. Eu vou deixar fora da nossa lista. Dando sequência, Santos contra a equipe do Coritiba. O primeiro jogo, a equipe do Coritiba venceu por 1-0. Os últimos jogos entre eles, vitória do Coritiba por 1-0, vitória do Santos por 2-1 e vitória do Santos por 2-0. A equipe do Santos vem de vitória em casa pelo Campeonato Brasileiro, goleou a equipe do Cuiabá por 4-1 e a equipe do Coritiba vem de derrota para o Avaí, perdeu em Santa Catarina por 2-1. Aqui eu acredito que a equipe do Santos vai vencer essa partida, não com muita facilidade. A equipe do Coritiba é uma equipe bem organizada, mas eu não tenho muita confiança para colocar o Santos na nossa lista de back. Aqui pode ser um jogo interessante para o mercado de gols. A equipe do Coritiba nos últimos 3 jogos bateu o over 2,5. A equipe do Coritiba marcou nos últimos 10 jogos. E a equipe do Santos nos últimos 10 jogos, 5 bateram o over mais de 2,5. Vamos dar uma olhada nas odds de gols. O over mais de 2,5 está com uma odd de 2,35. Então vamos colocar o over mais de 2 também nesse jogo. Lembrando mais uma vez que na Betfair vai encontrar esse mercado em linha de gols e na Bet365 vai encontrar em odds asiáticas. Seguindo, vamos para a Premier League, Tottenham contra a equipe do Arsenal. A equipe do Tottenham nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Arsenal nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Tottenham ocupa a 5ª colocação com 62 pontos. Se vencer, vai a 65 e encosta na equipe do Arsenal, que ocupa a 4ª colocação com 66 pontos. Se a equipe do Arsenal vence essa partida, já se garante entre os 4 primeiros do campeonato e não pode mais ser alcançado pela equipe do Tottenham. Jogando em casa, a equipe do Tottenham ocupa a 5ª colocação. Em 17 jogos, venceu 11, empatou 1 e perdeu 5. Jogando fora de casa, a equipe do Arsenal ocupa a 6ª colocação. Em 17 jogos, venceu 9, empatou 1 e perdeu 7. Os últimos jogos entre eles, vitória do Arsenal por 3-1, vitória do Tottenham por 1-0 e vitória do Arsenal por 2-1. O Tottenham vem de um empate fora de casa contra a equipe do Liverpool, depois de vencer em casa a equipe do Leicester City. A equipe do Arsenal vem de vitória em casa, venceu o Leeds United por 2-1 e venceu fora de casa a equipe do West Ham por 2-1. A equipe do Tottenham com essa odd de 2,10 eu acho um pouco arriscada para colocar em back. Nos últimos 4 jogos venceu apenas a equipe do Leicester, perdeu em casa para o Brighton, empatou com o Brentford. E para colocar em lei eu acho um pouco arriscado também, embora a equipe do Arsenal venha de 4 vitórias consecutivas, mas perdeu fora de casa para a equipe do Southampton, perdeu em casa para o Brighton e perdeu fora de casa para o Crystal Palace. Ganhou do Chelsea fora de casa, foi um bom resultado. Vou dar uma olhada nas odds de gols nesse jogo. O over mais de 2,5 com uma odd de 1,80 eu acho que é mais interessante do que arriscar um back Tottenham ou um lay Tottenham. Eu vou colocar na nossa lista o over mais de 2,5. E esse jogo é o over mais de 2,5. São Paulo e Juventude, Santos e Coritiba é o over mais de 2. Seguindo, vamos para a La Liga, Real Sociedad contra o Cádiz. A equipe da Real Sociedad tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Cádiz nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 jogos, a race do Cádiz é melhor do que a Real Sociedad. A Real Sociedad ocupa a 6ª colocação com 56 pontos. Se vencer,
e a equipe do Villarreal não vencer, praticamente garante uma vaga na próxima Liga Europa. A equipe do Cádiz ocupa a 17ª colocação com 35 pontos e precisa vencer para se distanciar da zona de rebaixamento. Jogando em casa, a equipe da Real Sociedad ocupa a 7ª colocação. Em 17 jogos, venceu 9, empatou 5 e perdeu 3. Jogando fora de casa, a equipe do Cádiz ocupa a 11ª colocação. Em 17 jogos, venceu 4, empatou 6 e perdeu 7. Os últimos jogos entre eles, vitória da Real Sociedad por 2-0, vitória da Real Sociedad por 4-1, vitória da Real Sociedad por 1-0 e vitória da Real Sociedad por 3-1. Os últimos 4 jogos, 4 vitórias da Real Sociedad. A Real Sociedad vem de derrota, perdeu fora de casa para a equipe do Levante por 2-1 e a equipe do Cádiz vem de vitória, venceu a equipe do Elche em casa por 3-0. Aqui eu vou colocar a equipe da Real Sociedad na nossa lista de back. Não acredito que vai ser um back muito fácil, mas eu acredito na vitória da Real Sociedad nessa partida. Dando sequência, Rayo Vallecano contra o Villarreal. A equipe do Rayo Vallecano nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Villarreal nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, uma race semelhante. A equipe do Rayo Vallecano, ocupando a 12ª colocação, não classifica para mais nada, mas não corre mais risco de rebaixamento. A equipe do Villarreal ocupa a 7ª colocação com 53 pontos e ainda busca uma classificação para a Liga Europa da próxima temporada. Os últimos jogos entre eles, a equipe do Villarreal venceu 3 e empatou 1. A equipe do Rayo Vallecano vem de um empate 0-0 fora de casa e a equipe do Villarreal vem de um empate em casa contra o Sevilha por 1-1. Eu vou deixar esse jogo fora da nossa lista, vai ser um jogo bem complicado. Aqui é para buscar alguma coisa mais com leitura. Dando sequência, Real Madrid contra o Levante. A equipe do Real Madrid nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Levante nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Real Madrid já campeão e a equipe do Levante na 19ª colocação com 29 pontos busca a vitória para continuar sonhando com a permanência na primeira divisão. Os últimos jogos entre eles, empate em 3-3, vitória do Levante no Santiago Bernabéu, vitória do Real Madrid fora de casa e vitória do Levante. Ou seja, nos últimos 4 jogos, o Levante tem 2 vitórias e 1 empate, apenas 1 derrota. A equipe do Real Madrid vem de 1 derrota, perdeu para o Atlético de Madrid por 1-0 e a equipe do Levante vem de vitória, venceu a Real Sociedad por 2-1. Vamos dar uma olhada na odd de gols desse jogo. O over mais de 2,5 com uma odd de 1,36 não dá, né? 1,36, o over mais de 2,5. Embora eu acho que esse aqui é um jogo para gols. Eu vou colocar a equipe do Real Madrid na nossa lista de back, mas vai ser um back mais difícil, uma odd de 1,45. A equipe do Levante precisa mais do resultado do que a equipe do Real Madrid, só que isso não significa que o Levante vai jogar melhor que o Real Madrid, mas a equipe do Levante pode entrar com mais vontade em campo. Então a nossa lista de quinta-feira ficou aí com back São Paulo, back Real Sociedad e back Real Madrid. Over mais de 2 gols São Paulo contra o Juventude, over mais de 2 gols Santos contra o Coritiba e over 2,5 Tottenham contra o Arsenal. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!